que nos coloca numa ligação muito íntima com o Criador, que é Jesus Cristo, o Criador da sua igreja, aquele que estabeleceu a sua igreja. Mas por que nós estamos trazendo tudo isso, este cenário, toda essa situação? Porque lembrando que o Senhor falou há muito tempo, há muitos anos atrás, a nossa apóstola, que a solução do Brasil passaria pela igreja. Naquele tempo, respirava-se também épocas de eleição, e nós também hoje estamos aí respirando já este tempo do ano que vem de eleições, e como o Senhor disse lá atrás, e também continua valendo para hoje, a solução para o Brasil, a restauração da nossa nação, não estão em homens, não estão em candidatos, mas está na igreja, no poder da igreja, na unção que está sobre a igreja. Deus falou: amém. Tira os olhos dos candidatos, porque a solução para a nação brasileira passa pela igreja. E por que isso é importante? Porque é importante trazermos isto à memória, porque em meio a todo este cenário muito caótico, a igreja se levanta, mas a igreja não é refém da corrupção deste mundo, não está refém das lutas, não está refém do grande avanço do pecado neste mundo. A igreja não é refém disso. Na verdade, a igreja é a solução para esta geração. Aleluia. E é por isso, e é isso que nós queremos trazer neste momento, e depois nós vamos orar a respeito disso. O Senhor está levantando, nesta última hora, uma igreja, um povo que tem a consciência de quem é em Cristo Jesus, tem a consciência de que de como igreja, da sua origem, da sua natureza, da sua missão como igreja, mas também do seu destino. Eu sempre costumo dizer que o segredo para nós, nesta última hora, é sermos parte da igreja de Jesus Cristo. Como é importante esta igreja, nesta última hora, esta igreja posicionada para que possa produzir uma transformação na nossa nação. Que igreja que o Senhor quer levantar nesta última hora? Que igreja nós precisamos gerar nesta última hora? Certamente não é uma igreja apenas onde existe um ajuntamento de pessoas, onde tem-se uma placa no lugar, e às vezes um nome diferente, o nome do marketing cheio de estratégias para atrair pessoas aqui ou ali. Não, não é isso. Não é esta igreja que o Senhor está buscando. O Senhor está querendo levantar um povo que realmente tenha consciência de quem é em Cristo Jesus e também do seu papel nesta última hora, nesta geração. Uma igreja que realmente se levanta como uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa. Eu gosto muito de pensar nessa questão da nação santa, porque a nação, quando falamos nação, falamos de território, falamos de uma cultura própria, falamos de um entretenimento próprio, falamos de uma linguagem própria. E se há uma coisa que nós precisamos como igreja nesta última hora, é alinharmos a nossa linguagem com a linguagem do céu. Porque a igreja de Jesus, ela tem uma linguagem específica, ela tem uma linguagem santa, é uma linguagem que o céu entende e é uma linguagem que o céu responde. Amém. Amém? Então, como é importante nós termos essa consciência de levantarmos, de orarmos pela igreja brasileira, para que essa igreja se levante realmente com uma autoridade divina, fruto de um caráter de transformação, de santidade, de amor, né? Eu acho que isso é importante para que a igreja cumpra o seu papel em todos os aspectos.
nós temos uma oração que nós queremos fazer também depois, para que as marcas desta igreja de Jesus, ela possa se exteriorizar realmente nas nossas vidas, na vida da sua igreja. Quando nós olhamos ali para aquele texto de Mateus, quando Jesus tem um encontro com os seus discípulos, e ali, ele conversando com os discípulos, ele pergunta o que o pessoal aí está dizendo a meu respeito. E foi cheio de achismos, né? Uns acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, outros acham que é algum profeta, até Jeremias, ou algum dos profetas. Tá bom, mas Jesus pergunta, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? E nós temos um ensino já da nossa apóstola Valnice, apóstola presidente deste ministério, sobre esse assunto muito profundo, muito importante, quando Jesus pergunta, e para vocês, quem eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? Né? E ali a gente pôde ver como a importância de se ter uma leitura correta de quem é Jesus, porque nós só teremos de Jesus, só teremos de Cristo aquilo que nós conseguimos ver nele. Mas a resposta de Pedro abre um leque muito interessante para nós orarmos, e é isso que queremos trazer, não é? Pedro se levanta e diz assim, ele responde para Jesus, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica impressionado e diz, olha, essa revelação não veio da tua cabeça, não veio nem de carne, mas veio do que? É uma revelação que veio diretamente do Pai. E ele olha para Pedro e diz, olha Pedro, tu és Petros, esta rocha, um pedaço da rocha, mas aponta depois para a grande rocha, mas sobre esta pedra, esta grande rocha, como a de Gibraltar, referindo-se a ele mesmo, mas sobre esta grande rocha eu vou edificar a minha igreja. E ele continua dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, eu gostaria de direcionar a nossa oração neste momento em duas óticas, em dois olhares, dois lados. Primeiro, olhar para dentro, para o ser igreja. O que é ser a igreja de Jesus? Qual é a marca do caráter desta igreja de Jesus Cristo? E a segunda coisa, a missão, porque quando Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, significa que podem existir igrejas que não pertencem a Jesus. São igrejas de homens, de reino próprio, que estão buscando os seus próprios interesses, negociando valores, princípios da palavra, para que possa arrebanhar mais pessoas e contaminando assim a mensagem com humanismo, com tantas coisas desta última hora. E essa não é a igreja de Jesus. Mas ele disse, eu vou levantar, eu estou aqui, eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Esta igreja que tem esta consciência, esta revelação de quem é verdadeiramente o seu autor, Jesus Cristo, que é a base, que é o fundador desta igreja, que é a pedra angular, que é o fundamento inabalável da verdadeira igreja. Amém. E nós vamos orar. Pai querido, nós te damos graças porque pertencemos à tua igreja, porque fomos alcançados, fomos introduzidos pelo teu grande amor, fomos enxertados na videira, nós fomos adotados como filhos. E hoje, se nós estamos aqui,
Se nós fazemos parte da tua igreja, é por conta da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Hoje, Senhor, nós nos achegamos a ti com temor, com tremor. E o desejo do nosso coração é ser verdadeiramente a tua igreja. Amém. Aquela igreja que é edificada por ti mesmo. Esta igreja que é sustentada por ti mesmo, é sustentada em ti, esta igreja que é consagrada a ti. Portanto, Senhor, a nossa oração é: livra-nos de sermos apenas uma organização religiosa, apenas uma organização humana, mas dá-nos, Senhor, este entendimento. Desperta-nos, Pai, para vivermos verdadeiramente como a tua igreja, a tua noiva, como povo de Deus, como casa de Deus, como aqueles que guardam a verdade da tua palavra, que proclamam a verdade da tua palavra, que não negociam os valores da tua palavra, que não se move pelos modismos deste mundo, não, mas que se mantém fiel, a igreja fiel aos princípios, fiel aos valores da tua palavra. Amém. Que nós, Senhor, dá-nos o entendimento de que nós somos, como igreja, a tua noiva, Sim, pura, santa, separada para o teu propósito. Dá-nos, Senhor, este entendimento que, como tua igreja, como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa, nós somos um povo separado por ti, um povo escolhido, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Que privilégio, Senhor, que privilégio. E a nossa oração é que esta consciência desça sobre a tua igreja no Brasil. Ó Senhor, abre o nosso entendimento, abre o entendimento da tua igreja, para que ela possa se desarraigar deste mundo. Amém, e de tudo que o humanismo tem tentado comandar e dirigir a tua igreja, contaminando a mensagem muitas vezes. Ó Senhor, livra-nos disso, perdoa-nos por permitirmos que entre essas contaminações no meio da tua igreja, impedindo que a palavra da salvação, a palavra pura e verdadeira, seja proclamada, e desta forma hajam verdadeiras conversões e transformações de vida. Nós temos visto, Senhor, que há um grande número dos que se dizem evangélicos, igreja, mas onde está a transformação? Nós precisamos de um povo, de uma igreja forte, uma igreja santa, uma igreja comprometida com o teu reino, uma igreja que não seja uma igreja humana, de homens, de promoções dos homens, mas que o Senhor verdadeiramente seja o centro desta igreja, fundamentada, uma igreja fundamentada em quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Portanto, Pai eterno, nós queremos pedir e oramos nesta hora, abre os olhos da tua igreja, leva-nos a uma consciência, sobretudo nesta última hora, onde, Senhor, o Brasil precisa de uma igreja posicionada em Ti, para que haja, Senhor, uma mudança, para que haja uma transformação. Senhor, o Brasil passa por um momento muito difícil, um momento muito trabalhoso, momentos terríveis, e, Senhor, a Tua palavra diz que a solução para a nossa nação passa pela Tua igreja. Mas não é qualquer igreja, é a tua igreja. Edifica, Senhor, a tua igreja na nossa nação. Edifica-nos, Senhor, edifica um povo que te conhece, um povo que te serve, um povo santo, um povo posicionado, verdadeiramente uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que tem uma linguagem diferenciada, um povo que quando abre a sua boca
está alinhada, as suas palavras estão alinhadas com a tua palavra. Amém. E com isso, com essa voz profética, gera uma grande movimentação espiritual sobre a nação brasileira, Sim. com o poder de mudar o rumo da nossa nação. Senhor, como nós, como igreja, precisamos alinhar o nosso falar Sim. com a tua palavra, com o teu querer, com a tua vontade, como dissemos, alinhar as nossas palavras com o céu, para que o céu nos ouça e para que o céu possa descer sobre a terra e estabelecer a vontade do Senhor. Portanto, Pai querido, nós oramos pela tua igreja nesta manhã, neste início de dia, pedindo, estenda a tua mão sobre a tua igreja, Senhor. Esta é a tua igreja. Sim, Senhor. Uma igreja imperfeita, mas o teu Espírito Santo está trabalhando na tua Em igreja, busca da perfeição. está santificando a tua Oh, igreja. sim, Espírito Continua a fazer isso, Senhor. Há um povo no meio deste povo que te ama. Senhor. Há um povo, Oh, levanta, Senhor, Espírito esta igreja Santo, forte. vem, Senhor. Esta igreja que anda de joelhos, que proclama as verdades. Como diz a tua palavra, qual o propósito desta igreja? Proclamar as grandezas daquele que nos convocou, que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. É para isso que nós estamos aqui. Aleluia, É para isso que nós somos a tua igreja nesta terra. Sim. A única agência autorizada pelo Senhor, pelo céu, isso, Senhor, para falar por ti, para declarar, para ser a tua voz nesta terra, nesta Sim, nação Senhor, chamada aleluia. Brasil. Amém. Portanto, oramos pela tua igreja na nação brasileira, Sim, Pai. para que as marcas de Cristo se vejam na tua igreja, sejam sensíveis, sejam visíveis na tua igreja, de maneira que aonde nós andemos, aonde a tua igreja estiver, ela seja verdadeiramente uma igreja relevante, que promova Amém. a transformação Sim, Senhor. de uma nação. Sim, Senhor. Porque o Senhor disse, Sim, o Senhor disse que a solução para o Brasil passa pela tua igreja. Misericórdia, Oh, Senhor, perdão. Senhor. Perdão por não entendermos isso. Oh, Perdão por falarmos tantas coisas difíceis, tantas coisas desconectadas com aquilo que o Senhor quer fazer. Mas muitas vezes não tem encontrado voz da tua igreja para liberar as transformações, as mudanças que o Senhor quer operar nesta nação brasileira. amém. Portanto, Senhor. perdoa-nos, Senhor. Alinha a voz da tua igreja. Sim, Pai. Alinha, Senhor, as palavras da tua igreja. Sim, Pai. Alinha o nosso coração Alinha-nos. como igreja ao teu coração, Senhor, Sim. para que nós possamos andar no centro da tua vontade Amém. e assim produzir as transformações necessárias, aquelas que o Senhor mesmo quer fazer nesta última hora. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome Amém de Jesus. e amém. Amém. Eu estava lendo aqui, o texto lá de Timóteo, e nós, para esta geração, a igreja que o Senhor está levantando nesta hora, esta igreja militante, o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas vezes nós temos a impressão de que a igreja de Jesus, ela fica acuada ali, recebendo os bombardeios do inferno e se defendendo, mas eu não creio assim. A igreja de Jesus é uma igreja militante, Aleluia. é uma igreja que avança, é uma igreja que toma territórios, que pisa territórios, Aleluia. é uma igreja que, na verdade, coloca o pé nas portas do inferno e o inferno não prevalece. As portas do inferno é verdade. não prevalecem. A igreja Não entra prevalece, não e prevalecerá nunca. arremata as vidas e retira essas vidas Sim. do inferno Aleluia. e as transporta para o reino de Cristo Jesus. Aleluia. Esta é a igreja desta última Sim. hora. Por isso que nós dizemos que a igreja não é refém
do que está acontecendo, deste mundo caótico, deste mundo corrupto, deste mundo imoral. Não, a igreja não é refém. A igreja, na verdade, é a solução. Que tipo de igreja o Senhor quer que se levante nesta última hora? Há um texto aqui em Filipenses que eu quero ler e depois nós também vamos orar. Diz assim, Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 12. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Agora veja o que diz o texto. Para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Aleluia. Retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Olha só, nós então não somos vítimas desta escuridão que vive o mundo, mas nós somos verdadeiramente a solução. O texto diz, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa. Então, para uma geração reprovável como a nossa, ele levanta uma igreja como resposta. A resposta de Deus qual é? É um povo irrepreensível. Para uma sociedade refém do engano, ele nos levanta como igreja, como modelo Aleluia. De sinceridade e de verdade. Amém. Diante de pessoas que estão debaixo de condenação, da condenação de Deus, o Senhor nos desafia a sermos irrepreensíveis. Oh, meu Pai, aleluia. Portanto, queridos, a igreja verdadeiramente ela é a resposta a toda essa necessidade que o mundo passa hoje. Sim. É verdade, Pai. Então, quais são as marcas aqui? Estou aqui. A marca, pega a folhinha lá. Que eu fiz aqui uma listinha das marcas que a gente quer orar. Vamos orar aqui bem agora. Esta igreja de Cristo é uma igreja que está fundamentada e submissa à palavra de Deus. Uma igreja que não negocia a verdade. Que prega com fidelidade, que obedece com alegria. Pai, esse é o desejo do nosso coração. Nós estamos aqui orando juntamente com os nossos irmãos, dezenas e até centenas, Senhor, concordando em oração, que esse é o desejo do nosso coração. Faz de nós uma igreja submissa à Tua palavra. Sim, Senhor. Que não negocia a verdade, Senhor. Que prega com fidelidade, Sim. Que obedece com alegria. Que não sejamos guiados por modismos, mas pela eternidade que há nas Escrituras. Amém. Perdão por permitirmos o avanço do humanismo que encontrou guarida dentro da igreja e contaminou a mensagem salvadora do Evangelho. Pai, que haja um alinhamento total com a Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração, um alinhamento total com a Tua palavra, Senhor, que quer dizer o que ela diz. Essa realidade invada, Senhor, os arraiais, todos os lugares, Senhor. Que não façamos interpretações segundo o que nós estamos entendendo, mas a verdade revelada da Tua palavra. Amém, Senhor. Que assim, Senhor, a Tua igreja brilhe como um luzeiro, porque a Tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho da igreja. É assim que nós oramos com gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Amém. Aleluia. O que diz a palavra do Senhor? Em Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Verdadeiramente que essa igreja se levante, uma igreja submissa à palavra, que vive essa palavra, que exterioriza esta palavra na sua vida, não é? E assim, esta prática diária, e não apenas ouvir. Isso é muito importante. O Salmo 119 também, 105, fala sobre esta oração que foi feita. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então que o Senhor, verdadeiramente, que a palavra do Senhor seja luz para a sua igreja. E que todas as decisões, que todas as direções que a igreja de Jesus aqui nesta terra tomar, todas elas estejam totalmente ligadas, alinhadas e submissas à palavra do Senhor. Amém. Amém. Outra marca desta igreja que o Senhor está levantando nesta última hora para ser relevante na nação brasileira e ser um instrumento de transformação é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Esse é o segredo mesmo, né, da igreja, para que ela seja relevante e marcante e atraia as vidas, né, para o reino de Deus, é que o Espírito Santo seja realmente o presidente, que ele presida todas as reuniões, que ele tenha liberdade de operar todos os atributos que ele tem a operar na igreja de Cristo. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Faz de nós, Senhor, esta igreja cheia do Teu Espírito Santo, Senhor, que não vive na carne, mas no poder do alto, no poder que emana do céu sobre as nossas vidas, que busquemos a santidade, que tenhamos ousadia, Senhor, em confrontar o pecado, porque o Espírito Santo nos dá essa ousadia e discernimento, Senhor, em cada passo. Faz de nós, Senhor, uma igreja comprometida com a missão, cheia do Espírito Santo, cumprindo a missão, que chora pelos perdidos, que vai aos confins da terra, que anuncia o reino com graça e verdade, fazendo discípulos e não apenas ajuntando multidões. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração. Amém, Espírito Santo, Tu tens liberdade, Senhor. Santo. Tu estás aqui na terra, Senhor, para mover-te e preparar a noiva para o seu arrebatamento. Espírito Santo, a noiva clama por Tua presença, clama pelo Teu mover, pelo Teu toque, pelos moveres do Senhor, trazendo, Senhor, renovo nos nossos corações, vibrante, uma igreja vibrante, sim, Senhor, cheia do poder que emana de Ti, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Tu és o que mais nós desejamos na igreja agora. Nós precisamos nesta última hora, o Brasil necessita desta igreja cheia do Teu poder, Espírito Santo. Nós Te damos liberdades e clamamos, Senhor Pai, nosso Pai Celestial, que o Senhor nos ajude, Senhor, a termos os nossos olhos muito abertos para nós discernirmos, Senhor, o que realmente vem do Teu trono ou o que não vem, Senhor, para que assim nós, através do Teu Espírito Santo, nós tenhamos esse discernimento e a igreja seja poderosa na terra. Amém. Para desbaratar exércitos inimigos, para pisar serpentes e escorpiões. Amém. E para levar o Teu evangelho com ousadia, com alegria, amém, com paixão. Amém. Oh, Espírito Santo, é o Senhor que gera tudo isso no nosso coração. A igreja necessita de Ti. Tu tens liberdade, Espírito Santo. Vem e faz aquilo para o que o Senhor está designado a estar aqui, como Paráclito, como aquele que está conosco, que está em nós. Usa-nos nesta hora, presida, Senhor, a igreja de Cristo, não apenas, Senhor,
em um local ou outro, mas de uma maneira geral, Senhor. Tu és o presidente da igreja, então que o Senhor presida cada ato dela. E nós já te agradecemos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Como nós estávamos vendo ali naquele texto que nós lemos de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, aleluia, que nós lemos: vós sois a geração eleita. Falei tantas vezes esse versículo, tantas vezes. Aleluia, Senhor. Tantas vezes eu falei este versículo, proclamei este versículo. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Que coisa! Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa missão, o propósito da igreja, ela precisa ser relevante na nossa geração, nesta nossa nação brasileira. E a maneira dela interferir nos caminhos da nossa nação é ela verdadeiramente se tornando sal e luz. Foi Jesus mesmo que disse sobre isso. Ele disse lá em Mateus capítulo 15, capítulo 5, versículo 13. Eu vou abrir aqui para ler direitinho, porque essa é o papel, essa influência, a verdadeira influência da igreja neste mundo. Sim. Diz assim: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E nós sabemos que o sal tem esta faculdade de preservar, né? De não deixar corromper. Não permitir que, no caso, por exemplo, a carne entre em putrefação, e, enfim. E tem também esse aspecto de antisséptico que inibe o processo de decomposição. Nós sabemos que a solução, quer dizer, a maldade não se estabeleceu ainda, não perdeu o controle nesta nação. A corrupção ainda não se elevou a patamares muito maiores, porque a igreja, ela é esse freio, é um freio para a maldade, é um freio para o pecado. E agora ela tem que ser isso, ela precisa cumprir este papel. Jesus disse: mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, há um perigo de nós, como igreja, perdermos o nosso sabor. Há um perigo. Potencial, né? De temperar. De temperar. De não deixar a corrupção entrar. Exatamente, perdemos a nossa função. Então, é preciso que realmente nós, como igreja, nos levantemos e sejamos aonde nós estamos. Referencial, né? Exemplos. E esse tempero, este tempero que dá sabor, que mostra uma vida diferente, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida com propósito. Esta é uma vida de sabor. As pessoas olham para a igreja de Jesus e dizem: vale a pena ser igreja, vale a pena pertencer a Jesus, porque é uma vida de sabor, é uma vida de alegria, é uma vida de propósito, é uma vida que tem sentido, não é? Então, que a igreja de Jesus Cristo se levante
e seja este tempero no meio da nossa nação brasileira. Senhor. E que a igreja não perca esta função tão importante, mas que a igreja, e a gente sabe que um sal dentro do saleiro não salga nada. Às vezes nós somos muito sal dentro da igreja, dentro dos nossos arraiais, mas ali dentro não salga nada. Quando saímos para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para as coisas do mundo que nós estamos aí, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós deixamos de ser sal. E muitas vezes apresentamos uma vida apática, uma vida com Deus que muitas vezes olha e fala, qual é a diferença? Então a igreja precisa assumir o seu papel de ser sal, de impedir que o pecado ele se dissemine cada vez mais na nação brasileira, mas seja este freio, seja este elemento de preservação da moral, preservação dos valores da família, preservação dos mandamentos do Senhor. Isso é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. A igreja tem que influenciar. A igreja precisa influenciar. Que o Senhor nos ajude. Pai, ajuda-nos como igreja a entendermos que nós precisamos influenciar, ser verdadeiramente sal nesta terra. E que a nossa vida, que o nosso viver, que o nosso dia a dia, que a nossa postura seja realmente um freio e uma referência para atrair as pessoas para o Senhor. E diz, Jesus continua dizendo, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Nós temos uma grande missão, ser luz. A igreja foi chamada, colocada nessa terra para ser luz. E a luz, ela revela muitas coisas. Ela revela o pecado, ela revela o caminho errado, ela revela as coisas erradas. E a igreja, ela tem este papel de ser luz, porque lá em Efésios 5:8 diz assim, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, andai como filhos da luz. Oh, aleluia. Então, muitas vezes, nós precisamos entender, a igreja de Jesus no Brasil precisa andar na luz. Andar como filhos da luz. Aleluia. Nós não temos luz própria. Nós não temos luz própria. Aliás, alguém já disse que quando a nossa luz, quando existem estrelas no meio do mundo cristão, existem estrelas, é porque o sol não está brilhando, que o sol é Jesus, não é? Então, nós não temos luz própria. A luz que deve irradiar de nós é a luz de Jesus. Amém. Então, nós precisamos andar como filhos da luz, filhos da verdade, da transparência, do amor. Então, que a igreja de Jesus realmente seja este farol que ilumina a escuridão. Nós temos aquele texto que fez parte do nosso decreto, lá de Isaías, levanta-te e resplandece. Em Segé. Porque vem a tua luz. Igreja de Jesus Cristo. Vamos trazer isso para a igreja de Jesus no Brasil. Oh, igreja de Jesus, levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. E a glória de Yahvé nasce sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, igreja do Senhor Jesus, nasce a luz, resplandece a luz do Senhor. Então, somos chamados para sermos luz. Luz. Aonde nós chegamos, aonde há trevas, quando a luz chega,
as trevas batem em retirada. Senhor, que a tua igreja se levante nesta Amém, nação, Senhor. com esta missão, como luzeiros Amém, no Senhor. meio de uma geração corrupta. Sim, Senhor. Como luzeiros, como um farol, Senhor, não se pode esconder a luz. Não se pode esconder a luz. Perdoa-nos porque muitas vezes temos nos escondido embaixo da mesa e não permitido que a tua luz brilhe. Como o Senhor mesmo disse, ninguém acende uma candeia e a coloca embaixo da mesa. Mas muitas vezes a tua igreja está embaixo da mesa, está deixando de brilhar, está deixando de mostrar a direção, está deixando de mostrar a verdade. Mas, Senhor, hoje, como igreja, profetizamos que nós saímos debaixo da mesa. E, Senhor, e nos colocamos agora no alto, no lugar mais alto. Amém. E eu sei que o Senhor vai colocar a sua igreja em lugares mais altos para que a luz do Senhor possa alcançar esta nação. Amém, Senhor. Levanta a tua igreja, levanta o teu povo. A tua palavra diz que é impossível escondermos a luz, da mesma maneira como é impossível esconder uma cidade sobre os montes. Não há possibilidade. E nós, Senhor, não temos o direito de não brilhar. Não temos esse direito de não brilhar. Nós temos esse dever, esta obrigação de sermos luz. Aleluia. No mundo corrupto, no mundo perdido, Senhor, neste mundo imoral, neste mundo corrupto, Senhor, que nós nos levantemos Senhor, como luzeiros realmente nesta geração tão perdida. Levanta a tua igreja, Senhor, levanta, desperta a tua igreja com esta consciência. Eu sou luz. A luz de Jesus está em mim e esta luz precisa brilhar. Esta luz precisa brilhar. Oh, Senhor, que a tua igreja saia da escuridão, saia debaixo das mesas e possa se levantar para brilhar a tua luz, para declarar, Senhor, a tua verdade, para mostrar o teu caminho, que é o Senhor Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Portanto, que a tua igreja no Brasil se levante nesta unção, se levante, Senhor, com esta consciência de que nós temos o dever de sermos sal e de sermos luz. A única maneira de sermos relevantes nesta sociedade do nosso Brasil, a única maneira de o Brasil passar por uma profunda transformação de arrependimento é que a sua igreja se levante. Amém, Senhor. Portanto, Senhor, nós nos arrependemos como igreja. Precisamos nos arrepender como igreja. Sim, Senhor. Porque temos andado por caminhos paralelos. Porque temos andado, Senhor, desconectados do céu, desconectados da palavra profética. Sim, Senhor. Nós temos andado, Senhor, debaixo de um ensino humanista, mais preocupados de encher templos do que a verdadeira transformação. Senhor, perdão. Perdão, porque temos olhado, Senhor, porque temos muitas vezes buscado o reino próprio. Mas o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. Aleluia, Senhor, perdão pelo reino próprio. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, por contaminarmos a tua igreja, Senhor, e permitirmos que o humanismo alcançasse os púlpitos da nossa igreja, da igreja do Brasil, desviando da verdade da palavra. E assim, deixando de cumprir o nosso papel, a nossa missão de sermos sal e de sermos luz. Amém. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, porque o Senhor morreu por esta igreja. O Senhor morreu por esta igreja para torná-la santa e irrepreensível, pura, a tua noiva. Mas ainda é tempo, ainda é tempo. Há uma promessa sobre a nossa nação,
que a nossa nação se levantaria como objeto de louvor nesta terra. E o instrumento de tudo isso é a tua igreja, é o agir da tua igreja, é a posição de uma igreja santa e irrepreensível, uma igreja que olha para o alto, uma igreja que entende que precisa buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Faz-nos uma igreja do alto, uma igreja do alto. Tua palavra diz: se fosses ressuscitados com Cristo, então buscai as coisas do alto, onde Cristo está. Pensai nas coisas do alto. Muitas vezes, como igreja, temos pensado nas coisas terrenas, presos a valores terrenos e esquecendo, Senhor, da eternidade. Meu Deus. Perdão, Senhor, perdão. Porque pesa sobre nós essa responsabilidade. E muitas vezes temos os escondidos, Senhor. Temos os escondidos. Temos os escondidos nas quatro paredes da igreja. Que temos perdido a oportunidade de brilhar, de deixar brilhar a tua luz neste mundo tão necessitado, Senhor. Mas eu creio que o Senhor está levantando a tua igreja. O Senhor está despertando a tua igreja nesta última hora. O Senhor está levantando um povo no meio do povo, Senhor. Um povo que vive numa dimensão mais elevada, que vive num nível mais elevado, para se tornar uma referência para este mundo tão necessitado de uma referência. Oh, meu Pai, perdoa, Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Sim, Pai. Espírito Santo, perdoa-nos por tentarmos fazer as coisas na força do nosso braço. Oh, sim, Pai. A igreja caminhando na força do braço, caminhando nas estratégias humanas. Oh, Espírito de Deus, perdão. E deixando de depender do teu Espírito Santo. Sim, sim. Perdão. Perdoa, Senhor. Perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa a tua igreja. Sara a tua igreja, Senhor. Sara a tua igreja. É a tua igreja, Senhor. É a tua igreja. É a tua noiva. E o Senhor, o Espírito Santo, está aqui nesta terra para aperfeiçoar a sua noiva. Ai, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, perdoa-nos. Perdoa-nos. Amém. Pelos pecados que temos cometido contra ti. Sim, Senhor. Perdoa-nos. Oh, perdão, Senhor. E ajuda-nos a cumprirmos o nosso papel. Sim, Senhor. Como tua igreja neste Brasil. Amém, Senhor. Pai, o Brasil é do Senhor Jesus. É, Senhor. Por direito de criação. Por direito de redenção. Senhor. E nós, como igreja, não vamos entregar essa nação ao inimigo. Nós não vamos permitir que o inimigo se apodere desta nação. Não mesmo, esta nação Senhor. é tua. Essa nação pertence a ti. Jesus, tu morrestes por esta nação brasileira. Oh, Jesus, levanta a tua igreja forte, uma igreja militante, uma igreja despertada, uma igreja com voz profética, que quando abre a sua boca movimenta os céus, e os céus vêm ao encontro das orações da tua igreja. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o entendimento. Verdadeiramente, o Senhor colocou nas mãos da tua igreja as chaves do reino. As chaves do reino. A autoridade para abrir, para fechar, para permitir, para proibir. Dá-nos, Senhor, esse entendimento que está nas nossas mãos, o poder e a autoridade para exercermos comando sobre esta nação, para dizermos às forças das trevas: recua em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas esta igreja é uma igreja, tem que ser uma igreja posicionada. Sim, Senhor. Portanto, aleluia.
Ajuda-nos e nós declaramos aqui, nós declaramos que a igreja de Jesus Cristo se levanta nesta última hora, Aleluia. como uma igreja de autoridade e poder, Amém, na dependência do Espírito Santo, submissa à palavra e que cumpre a sua missão, que Amém, entende Senhor. a sua origem, a sua natureza, que entende a sua missão, mas sobretudo que entende o seu destino. Sim. Nós não estamos aqui caminhando para o fim, para o mal, para a destruição, não. Nós caminhamos como igreja para a glória, Senhor, para a glória. Dá entendimento à tua igreja, Senhor. Sim, Tira os olhos da tua igreja deste mundo e coloca, Senhor, os olhos da tua igreja no alto, nas coisas do alto, nas coisas que são eternas. Aleluia, sim, seja. E que verdadeiramente nós possamos cumprir o nosso papel. Amém, Pai. Oh, meu Pai. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Em teu nome, Jesus. E agora, ao participarmos desta mesa, Oh, dos elementos da ceia, nós queremos declarar sobre a nação brasileira, sobre a igreja de Jesus, casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Aleluia, aleluia. Nós queremos declarar, ao tomarmos este pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi partido ali no Calvário, ali, ferido no Calvário, para gerar a sua igreja, ali no Calvário. Oh, Senhor, ao tomarmos este pão que simboliza o teu corpo, Jesus, que foi ali ferido para gerar a tua igreja, para produzir um povo, para gerar um povo santo, Amém. um povo separado. Aleluia. Um povo cheio do teu Espírito Santo. Sim, Senhor. E ao comermos deste pão, Senhor, nós queremos profetizar a vida sobre a tua igreja. Amém, Senhor. Porque a tua igreja é lugar de vida. Oh, aleluia. A tua igreja é lugar de vida. O Senhor nos chamou para uma vida abundante, para uma vida plena. Não apenas lá no céu, mas aqui nesta terra, para vivermos uma vida feliz, uma vida que reflete verdadeiramente o Senhor. Portanto, ao comermos deste pão, que a vida de Cristo venha sobre nós, desça sobre a tua igreja. Amém, Senhor. E que nós nos fortaleçamos, porque o pão nos fortalece. Oh, aleluia, Senhor. Nos fortaleçamos, nos levantemos com uma energia nova, com uma força nova, renovados, focados, para continuar a carreira que nos foi proposta como igreja e cumprirmos o nosso papel nesta nação como sal e como luz e proclamar as grandezas do Senhor. Amém. Que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, vamos comer agradecidos ao Senhor por este renovo que Ele está trazendo para a sua igreja, por este fortalecimento que Ele está trazendo à sua igreja no Brasil. Amém. Amém. Obrigada, Pai. Amém. A senhora não vai assim. Jesus Cristo, Tu és aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água.
E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 estão em pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pai, essa passagem aqui de 1 João, no capítulo 5, nos faz lembrar, Senhor, do poder que emana dos seus 7 derramamentos do seu sangue. E do último, quando o Senhor foi ferido do lado, Senhor, onde brotou sangue e água, desse testemunho poderoso, Senhor, que na mesma identidade do Senhor estava sendo formada a igreja, a tua igreja, Senhor. E é isso que a gente tem que ser, Senhor. Exatamente, Senhor, a mesma essência que o Senhor derramou ali no Calvário quando foste ferido do lado. E estamos aqui diante da tua mesa, Senhor, de aliança, para nos lembrarmos do teu sacrifício vicário, e que ele é todo poderoso, Senhor, para nos fazer conhecidos no mundo espiritual, como filhos, herdeiros de tudo que o Senhor conquistou através dos teus 7 derramamentos do teu sangue, Jesus. E o último, este último, Senhor, que fala da igreja. Nós queremos agora, Senhor, nesse momento em que estamos aqui participando desta mesa de aliança, ao tomarmos esse símbolo do sangue do Senhor que foi derramado por nós, Senhor, mediante essas orações que nós levantamos hoje diante do teu trono, clamando, Senhor, por um renovo na igreja do Senhor no Brasil, na nação brasileira. Senhor, nós sabemos que o Senhor não permitiria situações adversas, tão adversas no Brasil sem propósito. Nós sabemos que isso faz nos aproximarmos de Ti. Sim. Mais e mais. E é isso que nós temos que fazer. Nos aproximarmos mais e mais para, Senhor, refletirmos a identidade de igreja, a identidade do noivo, a identidade de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso noivo. Por isso, Senhor, ao tomarmos este cálice, símbolo do teu sangue, o símbolo, Senhor, da aliança em que o Senhor fez conosco e disse que o Senhor voltaria para buscar a tua noiva na hora que o Pai determinasse. Nós estamos aqui, Senhor, nos esforçando sim para o trabalho, Senhor, de constituir e construir, Senhor, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito, Senhor, para que ela fique pronta, preparada para o dia em que o Senhor virá buscar-nos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda os pastores, ajuda os apóstolos, capacita, Senhor, os profetas, os evangelistas, os mestres, realmente na preparação desta noiva. Sim. Ajuda-nos, Senhor, a nos desprendermos de tudo aquilo que tenta nos amarrar na terra, que nós tenhamos, Senhor, os nossos olhos elevados para o alto, de onde vem o socorro, e dali, Senhor, nós teremos todo o material que nós precisamos para sermos essa luz, para sermos este sal, para sermos esta igreja relevante que vai transformar a sociedade. Venha o teu reino sobre a igreja brasileira. Nós oramos, Senhor, com temor e temor e tremor, e fazemos isso, Senhor, em reverência à tua santidade, à tua grandeza, em temor. E tomamos o cálice
o cálice da nova e eterna aliança no teu sangue, este símbolo, Senhor, que fala no mundo espiritual. E assim, nós estamos fortalecidos e cremos que o Senhor tem ouvido as nossas orações, os nossos clamores, e que a igreja estará recebendo, Senhor, um renovo do Senhor. Tomemos o cálice com gratidão no nosso coração pela obra perfeita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. A Ti a glória, Senhor, a honra, o louvor, toda adoração ao Teu nome. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Queridos, que bênção podemos ter para passar este tempo juntos em oração. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amém. Nessa segunda-feira e nessa semana toda, que o Senhor esteja com todos, dirigindo, fortalecendo, direcionando-nos em todas as coisas. Amém. E vivamos em vitória, sendo sal e luz em meio a esta geração. Amém. Para a glória de Deus Pai. Amém. Fiquem na paz. Shalom, shalom. E até dia 21 juntos no nosso culto, que nós estaremos celebrando em comemoração ao 31º ano da ICEGEC. Deus abençoe a todos, viu? Um abraço, beijo no coração. Shalom, shalom.